Bora trabalhar de novo, meu povo lindo! Chegamos aí no segundo videozinho, parte 2, portanto, da nossa caminhada sobre cartografia, astronomia e movimentos da Terra. Lembra da regrinha da mão direita? Olha ela aqui outra vez. Quais são os movimentos da Terra em relação ao Sol? Como a luminosidade atua sobre o espaço terrestre. Bom, primeiro, regra da mão direita. Bota o dedão no norte, este é o movimento de rotação da Terra. Bota o dedão no norte, este é o movimento da translação da Terra em relação ao Sol. Então, basicamente, nós temos aí a primeira lógica, né? Como se a gente tivesse a capacidade de pegar o eixo terrestre com a nossa mão e rodar ele assim, ó. Fazer esse movimento para a Terra girar. Por isso a regrinha da mão direita funciona tão bem. Então, sabendo qual é o movimento de rotação terrestre, a gente já pode deduzir, pensar qual é o movimento do caminho do Sol sobre nosso céu, o movimento aparente do Sol. Como assim, né? Movimento aparente do Sol? É exatamente essa pergunta que a gente começa a pensar, raciocinar. Vocês já ficaram parados num carro, no semáforo, e de repente, por algum motivo, esse carro andou um pouquinho, quase que sem tremer, e aí você viu as coisas andando fora do carro e você não tinha a percepção de que não era o seu carro que estava andando, mas sim o mundo lá fora? Pois então, vamos pegar essa ideia. Você está dirigindo o seu carrão lá, né? O Fuscão. E aí, de repente, você vê um poste lá na frente. Como você ainda deve estar pensando em tirar a carta, qual é o caminho mais fácil? O poste. Cuidado, hein? Olha só, você vê o poste, não bata nele. Permita que o poste ande, passe aqui pela janela. Você, ó, rabinho de olho aqui no poste para não acertar ele. O poste passa aqui na janela no sentido contrário do seu movimento. Seu carro está indo para lá, o seu poste está indo para cá. E aí? Isso tem a ver com o movimento aparente, meu povo. Se você caminha nesse sentido com seu carro, obviamente que tudo que está fora e que é o referencial externo, aparentemente está caminhando para o lado contrário. Como que eu aplico isso na Terra? Bom, se a Terra então faz o movimento de oeste para leste, no seu movimento de rotação, obviamente que o Sol, as estrelas e a Lua vão fazer, para quem está na Terra, lembra que você está no carro, né? Para quem está com o referencial da Terra, o movimento contrário, de leste para oeste. Por isso que o Sol nasce no leste, hein? Por isso que a Lua também nasce no leste. Por isso que as estrelas também caminham nesse sentido de leste para oeste. Na verdade, eles não se movimentam, quer dizer, não em relação à Terra, né? É a Terra que se movimenta em relação a eles. A Lua se movimenta em relação à Terra. Mas enfim, é outra história. Aparentemente, a Terra, ao girar, faz com que o Sol nasça no leste e cruze o céu para o oeste. Então o movimento oeste-leste da Terra faz com que o Sol cruze no sentido contrário o nosso céu. Faz com que a Lua cruze no sentido contrário o nosso céu. Faz com que as estrelas caminhem no céu noturno no sentido leste para oeste também. Então tudo isso é devido ao movimento da rotação terrestre, que é de oeste para leste. Por isso o movimento aparente é de leste para oeste. Então, se o Sol caminha de leste para oeste, por causa do seu movimento aparente, olha essa setinha que aparece aí. Para onde se desloca a sombra nessa imagem? A sombra se desloca, então, nesse sentido aqui, ó, no sentido do movimento aparente do Sol. Também de leste para oeste. Se a luz do Sol caminha de leste para oeste, a sombra também caminha de leste para oeste. Como assim? Bom, por onde o Sol caminha, a sombra acompanha, né? Porque é o Sol que leva a luz. Então, se ele está iluminando aqui e aí ele vem para esse ponto e ilumina aqui, a sombra que estava desse lado caminha no mesmo movimento, perseguindo aí o dia. Então, é por isso que quem está a leste
do Brasil, por exemplo, está avançado em horas. A noite chega primeiro para eles. Assim como a manhã de um novo dia também chega primeiro para eles. E tudo isso devido ao movimento de rotação terrestre. Beleza? Vou dar um pulinho aqui, ó, no nosso esquemão. Vocês vão ver uns quadradinhos aparecendo aí, porque eu quero mostrar exatamente isso através desse nossa imagem. Olha aí, a gente está como se fosse um satélite fixo na Europa e eis que a noite caminha de leste para oeste no nosso esquema. Vejam que ela sempre circula essa linha vermelha que é o Círculo Polar Ártico. Nota também que basicamente a Noruega fica com o sol o tempo todo, porque lembra, é solstício. Lá no videozinho anterior eu disse que durante o solstício, obviamente, por estar inclinado em direção ao sol, o hemisfério recebe mais luz e tem o seu polo iluminado 24 horas por dia. Vocês viram o movimento da sombra indo de leste para oeste. Vocês acabaram de ver também aí o nosso polo iluminado. Isso gera o sol do meio-dia. Aliás, o sol da meia-noite. O sol do meio-dia tem sempre, né? Mas o sol da meia-noite. Olha esta imagem lá de cima do Polo Norte, ou das proximidades do Polo Norte, no Alasca. Olha o comportamento do Sol. Quando o Sol chega no ponto mais baixo, olha o mouse aí, ó. Ponto mais baixo, meia-noite. E aí, subindo um pouquinho mais, aqui onde está a mãozinha, 3 da manhã. No meio do caminho, 6 da manhã. Aqui em cima, 9 da manhã. No ponto mais alto, meio-dia. E aí ele começa a descer. Vai chegar aqui onde a nossa mãozinha está às 3 da tarde. Aqui embaixo, 6 da noite. Mais embaixo aqui, 9. E no ponto mais baixo do céu, meia-noite. Começa um novo dia. Pois é, imagina 3 meses de luz. É o que acontece por causa do solstício, eixo da Terra inclinado em direção ao Sol. Verão no hemisfério que recebe luz o tempo todo. Portanto, no polo do verão, do hemisfério que está em verão, luz durante 24 horas por dia. E no polo contrário, noite 24 horas por dia e um frio intenso. Pois é, Happy Fit que o diga, lá bate o frio e bate bem, tá? Claro, no inverno, verão menos frio e com luz, inverno mais frio e com sombra. Gente, eu paro aqui com esse videozinho, um breve videozinho falando sobre essas relações do processo de rotação terrestre, a relação com o comportamento do dia e da noite, movimento aparente do Sol, movimento aparente da Lua e o Sol da meia-noite. Um grande beijo nesse coraçãozinho e até o próximo! Tchau!